Bom dia, amados ouvintes do programa missionário Caminhos de Paz. Hoje nós vamos iniciar uma nova história missionária. Essa história ela aconteceu na cidade do Togo, na África, e conta a história, dos missionários Kay Walsh e Doris Moose. Era um domingo de manhã na cidade africana do Togo. Numa pequena aldeia naquela cidade, aquela aldeia chamava Adagbe, um bebê estava prestes a nascer. Era uma aldeia de pessoas com costumes bem diferentes. Naquela aldeia não tinha médico, nem enfermeiro. Quem fazia o parto eram parteiras da aldeia, pessoas que não tinham nenhuma noção de higiene ou até hábitos de higiene eles não conhecia. Mas foi assim que nasceu um menino. E quando ele nasceu, ele parecia um menino muito forte. Ele chorou tão forte e a mãe olhou, mas ela não podia sorrir. Naquela aldeia, as pessoas não podiam se alegrar quando nascia uma criança. Ela não podia mostrar nenhum sentimento de alegria. Era contra os costumes daquelas pessoas. Mas o coração daquela mãe estava tão alegre, tão feliz, tão agradecida, porque agora ela tinha um filho, alguém que pudesse ajudá-la, ir com ela para o campo e trabalhar, porque ela era uma mulher muito trabalhadeira. A mãe o chamou de Kwasi. O pai só soube do nascimento do filho quando ele chegou à noite, porque ele saía para trabalhar no campo e quando ele chegou, o bebê já tinha nascido. Na casa onde aquele bebê nasceu, seus pais nunca tinham ouvido falar de Jesus, eles nunca tinham ouvido falar sobre a salvação. Mas eles viviam em uma aldeia onde tinham muitos costumes, muitos deuses e muita adoração a feiticeiros. Quando uma criança nascia na África, então o primeiro presente que o pai dava era um pedaço de pano. E aquele pedaço de pano deveria ser o pano que ele iria usar até crescer. Seu pai se chamava Mensah. E quando o bebê nasceu, ele planejou comprar um pedaço de pano. E logo ele saiu para comprar. Ele queria ver o seu filho recém-nascido ter o seu pedaço de pano. E ele fez isso. Aquele pano, Kwasi usava como cobertor e sua mãe usava para enrolá-lo, para carregá-lo. E logo que Kwasi passou de uma semana, a mãe começou a usar aquele pano para carregá-lo. Ela amarrava e carregava ele no ombro, como o costume africano. Ela também usava aquele pano para... Ela começou, desde que o menino completou um mês, então ela voltou aí para a roça. Eles viviam, na verdade, de trabalhar na roça. E ela, então, começou a levar, e ela usava aquele pano para fazer um sombreiro para ele. Ela sempre deixava ele embaixo de uma árvore. E ali ela começou a trabalhar como ela sempre fez. Ela plantava macaxeira, ela plantava milho, ela plantava o inhame. E ela sempre levava o seu filho para trabalhar, Embora ele fosse bem pequenininho, ela ia para a roça e o levava, deixava embaixo de uma árvore e começava o seu trabalho. Quando Kwasi já tinha mais de um mês, então a sua mãe, ela já tinha algumas plantas e ela então arrancou muitas macaxeiras e inhame
e ela foi então para a feira vender. Ela amarrou o pano, colocou o seu filho do lado e colocou uma grande bacia na cabeça que ela levava equilibrada, o cesto, né, de inhame, e ela foi para a feira tentar vendê-lo. Naquele dia, ela caminhou quilômetros até a feira. E ela ia, né, sempre pensando, eu gostaria tanto de hoje vender tudo para que eu pudesse comprar peixe para a gente comer. E eu queria que sobrasse algum dinheiro para eu comprar a primeira roupinha para o meu filho. E ela foi, né? E quando ela chegou lá na feira, realmente naquele dia ela conseguiu vender todo o cesto de inhame e de mandioca que ela tinha levado. E sobrou dinheiro para ela comprar uma blusinha para Coaci. Essa foi a primeira roupa que Coaci teve. Ela ficou tão feliz naquele dia que ela caminhou quilômetros e voltou caminhando. Mas ela estava muito feliz por ela ter conseguido comprar a primeira roupa para o seu filho. Quando ela voltou, já estava à noitinha e ela voltou, né? Era tão escuro e ela voltou, ela só tinha a luz da lua e das estrelas. Mas ela voltou para casa e ela ficou tão feliz com seu esposo porque eles festejaram, né, a primeira roupinha que o seu filho tinha. Aquela mulher, ela se chamava Acua. A vida daquele povo era muito difícil, então eles se preocupavam, né, com doenças e eles se preocupavam principalmente, né, sempre agradar os deuses para que nada ruim acontecesse com eles, né? E tinha algo que ela fazia, né, que a Cuba, ela ficava preocupada. É porque o rio onde eles pegavam água para beber era o mesmo rio onde eles tomavam banho, lavavam roupas. Então, era água muito suja, muito cheia de barro, né? Mas eles não tinham outra alternativa. Então, eles usavam aquela água para beber. E ela ficava preocupada com doenças. E o costume daquele povo era que eles diziam, se você não agradar os maus espíritos, você fica doente. Então, todos os dias, eles praticavam rituais, né, para aqueles deuses estranhos, para que eles não ficassem doentes. E lá ela se sentia segura, né, porque onde ela morava tinha muitos deuses espalhados na aldeia onde eles moravam. Então, ela sempre oferecia, né, os sacrifícios a eles para que os espíritos maus, não causassem problemas para ela e para o seu filho e seu esposo. Eles não sabiam nada de Deus. Eles nunca tinham ouvido um Deus verdadeiro que cuida, que protege, e por isso eles ficavam pensando em sacrificar aqueles deuses para que eles pudessem ser protegidos por ele. Então, aquele Coaci, ele começou a crescer e logo ele começou a jantar cuscuz, comer leite, né? E ele dormia numa esteira no chão. A mãe sempre o cobria com aquele paninho para que as muriçocas não pudessem picá-los. Mesmo assim, ele levava algumas picadas. Mas aquela aldeia, eles tinham muitos problemas de malária e filária. Malária é um problema que dá febre muito alta nas pessoas e a filária, ela faz com que as pessoas fiquem com as pernas inchadas e ela também causa cegueira. Então, a mãe sempre tinha muito cuidado para que o seu filho, Coaci, não fosse picado. Mas quando Coaci completou 1 ano, a mãe ficou muito doente. Ela deu febre altíssima de malária, né? Lá eles não tinham médico, lá eles não tinham enfermeira, eles não tinham nada. Então, ela não tinha por quem ser socorrida. A única coisa que o seu marido Mensah
poderia fazer por sua esposa era procurar aquelas adoração, aqueles ídolos, e ele então também poderia procurar o grande líder da aldeia. E todos os dias, né, ele tentava oferecer, e ela foi piorando, piorando. Ele ofereceu sacrifícios, ele fazia chás, mas nada adiantava, né? E cada dia ele observava que ela estava ficando pior, sempre piorando. Então, um amigo disse para ele: é melhor você procurar o feiticeiro. Acho que o caso dela, só o feiticeiro vai resolver. E aquele feiticeiro tinha um ritual para chamá-lo, né? Então, quando ele foi chamar o feiticeiro, então aquele homem, ele organizou, né? Era um desfile para aquele homem vir. Vinham pessoas na frente tocando, tinham que carregar ele no altar. E como ela estava tão mal, ele não tinha como levá-la. Então ele teve que organizar essa procissão, e aquela aldeia começou a marchar, né? E as mulheres batendo umas conchas até o feiticeiro chegar, né? Quando eles chegaram, eles queimaram incenso. E quando ele chegou, que ele olhou para a cuba, ele disse: olha, nós precisamos de uma galinha preta para a gente saber o que é que os espíritos maus vão dizer. Aquele homem, ele se gabava que ele dizia que ele conversava com Satanás. E ele disse, e aquele homem não tinha condição, mas ele saiu procurando, tomando emprestado, arrumar uma galinha. E quando chegou, aquele homem matou aquela galinha, fez um ritual, e ele começou a dizer: olha, traga mais galinha. E aquele homem correu e arrumou mais galinha. E ele fez um outro ritual de sangrar as galinhas, mas ela não melhorava de jeito nenhum. E quando ele terminou de matar as galinhas, ele disse: agora você aguarde que ela vai melhorar. Mas ela não melhorou de jeito nenhum, só piorava. Muita febre, muito cansada, muito fraquinha. E então, aquele feiticeiro foi, mas aí ela piorando, ele voltou a procurar e ele disse: olha, o problema está na família. E os espíritos pedem um sacrifício. E aquele feiticeiro então fez um outro ritual, pediu uma ovelha, e aquele homem correu, né, na esperança de que sua esposa pudesse ficar boa. E aquele homem disse para ele: olha, os deuses pedem um sacrifício e você terá que sacrificar o seu filho. Será que aquele homem vai sacrificar o filho? Então, no próximo capítulo, a gente vai saber.